Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série 12 princípios da animação aplicados no Blender. Meu nome é Luiz Kowalski, sou artista 3D e professor do curso de modelagem e animação 3D da Crazy Pixel School. E hoje a gente vai dar continuidade à série aí. Então, só fazendo uma pequena correção, né? No último vídeo que a gente lançou, a gente estava falando sobre os arcos e eu disse que aquele era o sexto princípio da animação. E na verdade, aquele é o sétimo. O sexto a gente vai falar hoje, que é o Slow In and Slow Out. Não se preocupe muito com esses números, até porque esses princípios eles não são organizados de maneira hierárquica, né? Não é feito do mais importante para o menos importante. Tá? Todos são igualmente importantes e todos eles estão presentes, né? Geralmente numa boa animação. Então, falando um pouco sobre o princípio de hoje, que é o slow in, slow out, ou seja, saída lenta ou chegada lenta, tá? Em português. Então, basicamente, o que esse princípio está falando é que na natureza nada se move em uma velocidade constante, né? Tudo geralmente começa a se mover mais lento e depois acelera, ou então começa muito rápido e depois vai parando mais suavemente, tá? Então, para ficar mais claro, né, isso, eu trouxe um exemplo aqui pra gente, que é desse personagemzinho. Então, eu vou tocar essa animaçãozinha aqui só para você ver o que está acontecendo. Tá? Que é do levantador de peso. Então, o que dá para ver aí, né? Então, para ficar mais fácil de visualizar e até de editar quando a gente está no meio da animação, esse tipo de ação, esse tipo de aceleração e desaceleração, a gente vai usar uma ferramenta muito importante que é o Graph Editor, tá? Que é essa que está aberta aqui do meu lado, tá? Se eu tivesse fechado, né, essa janela, quisesse abrir ela, bastaria abrir uma nova janela aqui e vir em Graph Editor, tá? Ele vai mostrar para mim justamente a curva de animação, tá? A curva de intensidade de animação, tá? Então eu selecionei aqui o bone do meu peso e essa curva está dizendo basicamente o que está acontecendo aqui no eixo Y, tá? Que é o eixo que ele está movendo aqui quando ele está levantando. Tá? Tanto é que se eu movimentar essa curva aqui, né, para cima e para baixo, eu vou estar movendo, né, justamente esse eixo. E à medida que eu avanço aqui no meu tempo, na minha timeline, né, então esse gráfico também vai avançar. Tá? Então o que ele está mostrando aqui para a gente? Está mostrando que aqui no início da animação, né, quando a gente está saindo, né, levantando aqui esse peso, né, ele está vindo mais devagar, tá? Porque a curva está mais horizontal. E à medida que a curva vai ficando mais vertical, virando para cima, quer dizer que o meu movimento está mais rápido, mais acelerado. Tá? Então, por que isso acontece aqui? Né? Por que aqui está funcionando, né? Por que essa animação funciona com esse parâmetro, né? Porque basicamente o que está acontecendo aqui com o personagem é que ele está tentando levantar esse peso. Só que, né, a gente tem a força da gravidade aqui empurrando o peso para baixo. E a gente tem, né, a lei da inércia, a gente já falou sobre ela na aula sobre follow through and overlapping, que diz que um objeto parado tende a permanecer parado, né? Ou seja, para o personagem fazer o objeto sair da inércia, ele vai precisar de muita força, tá? Então vai ser muito lento esse começo da animação, né? E à medida que o objeto já está em movimento, ele precisa de muito menos força para fazer com que o objeto permaneça em movimento, tá? Então, por isso, né, a gente tem aqui o que, né, o princípio fala, né? O princípio chamaria de slow out, tá? Então, ele vai sair devagar, tá? Então, ele vai ter uma saída lenta, né? E uma chegada mais rápida, tá? Então, a gente tem essa curva aqui. Se a gente fizesse ao contrário, né? Fizesse a saída rápida. Então, se a gente fizesse a saída rápida, a gente teria isso aqui, na verdade, né? Então, saída rápida. O que não faria muito sentido, né? Já que ele não tem tanta força assim para fazer
esse movimento rápido, né? E aí uma chegada lenta, né? Então, quanto mais vertical, mais rápido, quanto mais horizontal, essa curva mais lento. Então, o que a gente tem, né, deveria ter pelo menos, é uma saída lenta para dar esse aspecto de peso, né? E a mesma coisa, só que é o inverso, acontece aqui na chegada, quando o peso aqui ele cai no peito do personagem. O que está acontecendo? O peso está lá parado, né, estático no ar, né, com o personagem aqui fazendo força para ele se manter lá em cima. Só que a gente tem a gravidade aqui empurrando para baixo. E à medida que o personagem perde força para manter o peso lá em cima, a gravidade começa a fazer efeito, né, levando o peso para baixo. E a cada instante, né, a gravidade ela vai colocar mais força ainda para puxar o peso para baixo. Então, por isso que a gente tem essa aceleração, tá? Até que o peso encontre, né, o personagem e não consiga mais avançar, né? Se o personagem não estivesse ali ocupando o caminho, né, o peso continuaria caindo até encontrar um obstáculo, tá? Então ele parou, né, drasticamente ali no peito do personagem. Por isso que a gente tem essa quina aqui, né? Então a gente vai ter esse movimento. Se a gente não tivesse isso, né, se a gente tivesse e isso a gente chama de slow out, porque ele vai estar devagar na saída e não na chegada, tá? Então, se a gente fizesse ao contrário, né, se a gente fizesse um slow in aqui, né, a gente daria a impressão, né, de que o personagem ele conseguiu absorver a força fazendo o slow out, né? Então, isso mudaria totalmente o conceito dessa animação, né? Por isso que é muito importante. Tá vendo que a velocidade, né, a distância entre os dois keyframes, né, é a mesma, o deslocamento é o mesmo, mas a variação de velocidade muda totalmente a ideia que a gente quer passar para essa animação, tá? Então, é muito importante, tá, quando a gente está fazendo esse tipo de animação, né, quando a gente está fazendo qualquer tipo de animação, a gente entender, né, se o movimento está saindo devagar ou está chegando devagar, porque na natureza é assim que as coisas funcionam. As coisas não se movimentam de maneira linear, né? Se a gente pegasse esse objeto aqui e fizesse ele se mover de maneira linear, né, mudar aqui a interpolação desse keyframe com a tecla T e selecionar aqui linear, ele vai fazer um movimento que é reto, ou seja, a velocidade dele vai ser constante. E isso não faria muito sentido também, ficaria um movimento muito mecânico, não ficaria um movimento natural. Então por isso que é bom a gente sempre se preocupar em deixar esse movimento mais orgânico, tá? E outra coisa, que quando a gente quiser fazer esse movimento de quina aqui, né, de fazer essa quina para fazer o objeto atingir um obstáculo, a gente usa o modo com que o meu keyframe vai alinhar a saída e a chegada, tá? Que é quando a gente seleciona o keyframe e aperta a tecla V. E a gente pode selecionar entre Free, Align, Vector, Automatic e Clamp. Por padrão, o Blender sempre coloca aqui em Automatic, tá? Então ele vai suavizar, ou melhor, em Automatic Clamp, que ele vai suavizar a chegada por padrão sempre, tá? Então a gente precisa mudar aqui para Free e aí a gente consegue pegar os dois lados aqui de chegada e de saída do keyframe de maneira individual, né? Senão a gente teria os dois alinhados e não é isso que a gente quer. Então, vou botar aqui em Free e aí a gente consegue desalinhar aqui as chegadas e saídas do meu keyframe e aí consigo fazer esse efeito, né, de aceleração e desaceleração da maneira correta. Beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Qualquer dúvida, não esqueça de colocar aqui nos comentários. Poxa, não entendi alguma parte do vídeo. E também, né, aqui na descrição do vídeo
tem o link para você assistir todo o conteúdo dessa série, né? Todos os vídeos que foram postados até hoje dessa série. E também tem um link para o site da Crazy Pixel, onde você pode encontrar mais cursos e mais material super interessante sobre animação, sobre modelagem, sobre simulação de tecido, enfim. Espero que você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.